Todo mundo ok? Deixa eu ver aqui. Samuel, todos estão aqui. A gente vai retomar de onde a gente parou. E aqui, de onde a gente parou, eu vou querer que vocês me digam até onde vocês compreenderam o que eu falei sobre bitransitividade, sobre o verbo ser, transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Isabelle, o que foi que você compreendeu? Pode ser o intransitivo. Fala mais pertinho para eu poder te ouvir ou fala mais alto. Só um minutinho. Pronto. Diga-me. É que o verbo intransitivo e o transitivo pode ficar assim na mesma frase. Pronto. A questão... Sofia, você consegue usar o microfone? Diga o que foi que você entendeu sobre o verbo ser transitivo e intransitivo ao mesmo tempo. Tá me ouvindo, Sofia? Você entendeu alguma coisa sobre a bitransitividade? Você pode me explicar o que foi que você entendeu? Teu microfone está desligado, Sofia. Alana. Eu não consigo explicar o que eu entendi. Já. Vamos lá, gente. Brenda, você pode colocar no chat e o Samuel também. Ah, tá, Sofia. Agora eu vi. Tudo bem. Vamos lá. Olhem para cá. Eu vou diminuir aqui para eu poder escrever, tá? Eu tenho aqui o verbo comprar. Certo? O verbo comprar, nesse contexto que está aqui, eu comprei flores. Para quem? Eu só vou ter a bitransitividade nessa ordem que eu estou falando para vocês aqui, ó. Qual é a ordem? Primeiro, direta, sem a presença de uma preposição, e depois indireta, quando apresenta uma preposição no seu complemento. Aí a gente vem aqui para o exemplo e tem assim, ó. Eu comprei flores. Comprar é o verbo. Flores é o complemento do verbo comprar. Nesse sentido aqui, nessas circunstâncias, o complemento não tem nenhuma preposição. Nessa primeira análise que a gente está fazendo. Mas como comprar precisa de um complemento, e eu tenho aqui o complemento flores, eu já sei que esse verbo, ele é transitivo. Ele é transitivo pelo fato de pedir um complemento, de necessitar um complemento. O complemento desse verbo é chamado de objeto, objeto de complemento. Nesse caso, eu tenho o objeto direto. Por que é objeto direto? Porque antes dele eu não tenho nada, nenhuma barreira de interferência, não tenho preposição. Poderia acontecer, e eu vou abrir uma caixinha de texto para não sair daqui, de ter assim, ó. Comprei minha casa. Comprei minha casa.
Para eu ter certeza que vocês já entenderam em relação à transitividade, eu vou perguntar para vocês. Nessa segunda opção, segunda oração que eu coloquei aí, comprei minha casa. Esse comprar é um verbo transitivo, direto ou indireto? Ele já é transitivo porque ele tem o complemento. O que foi que eu comprei? Uma casa. Minha casa, né? Aí eu tenho, fecho de novo aqui o rostinho de vocês. Aí eu tenho aqui, ó. Comprei minha casa. O verbo comprar, eu já sei que é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Qual é o complemento? Minha casa. Tia, mas tem uma palavrinha aqui, ó, no meio, um termo que está antecedendo o objeto, que o objeto é a casa, né? Esse aqui é um objeto. Essa palavra aqui, minha, pertence a que classe gramatical? Preposição. É com P também, tá? Mas não é preposição, não. Pronome é um pronome possessivo que indica posse. Se é um pronome, não é uma preposição, correto? Correto? Concordam comigo? Aí eu volto para o exemplo. Aqui é um pronome. Se é um pronome e não é uma preposição, esse verbo vai ser transitivo, direto ou indireto? Direto ou indireto? Direto. Alana, vai ser direto porque uma preposição é um pronome que tem aí, não é uma preposição. Ele, ó, atenção, essa informação aqui vocês precisam guardar para vocês entenderem a transitividade. Ele só será intransitivo, aliás, indireto, ele só será indireto quando eu tiver a presença da preposição antecedendo o termo que está complementando o verbo. Se antes desse termo que serve de complemento aparecer qualquer outra palavra, qualquer uma, que não seja preposição, ele continua sendo direto. De novo, o verbo transitivo necessita, precisa de um complemento. Desse jeito aí, Alana, internalizando, mentalizando. O verbo transitivo necessita de um complemento. O que vai determinar se ele é transitivo, direto ou indireto, é a presença de uma única classe gramatical, que é a preposição. Se esse termo, que é chamado de objeto, não estiver precedido de preposição, ele sempre será direto. Sempre. No caso desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, comprei minha casa. O minha, que antecede o objeto, ele é um pronome possessivo. Se ele é um pronome, ele não assume a função de preposição. Portanto, nesse caso, o verbo comprar é transitivo direto. E casa é objeto direto. E aí? Isabelle, Florzinha, Brenda, Samuel, Sofia, Alana. A Alana tá assim, ó, mentalizando. Os outros. Isabelle, agora, como é que tá?
Isabelle Fontinelli Portela. Isabelle, você tem parente em Piracuruca? Não dá pra listar direito. Flor, eu não consigo te ouvir. O teu áudio tá muito baixo para mim. Olha que linda a Brenda. Muito bem, Flor. Obrigada pela sua aparição aqui. Diga de novo, Isabelle, mais alto para eu te ouvir. Então tá aqui, ó. Transitivo direto. Ah, tá travando. Isabelle, é a tua, ó. Deixa eu falar aqui com você no chat, só um minuto. Pronto. Então vamos lá, meus amores. Em relação ao que eu falei até agora, tudo bem? As minhas explicações? Aí a gente vai retomar a bitransitividade. Volto para o exemplo das flores. Primeiramente, eu vou ter verbo transitivo, porque o complemento flores não tem preposição. Então, aqui eu tenho verbo transitivo direto, sendo flores objeto direto desse complemento. Mas eu não comprei, só fiz comprar. Eu comprei flores. Eu comprei para dar a alguém. Então, comprei flores para a mamãe. Esse para aqui, ó, é uma preposição. Então, eu posso comprar algo para alguém ou algo de alguém. Eu comprei a casa, eu comprei a blusa da Ana. Eu comprei a blusa da Ana. Então, eu comprei algo de alguém. Esse verbo vai ser transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. E esse para a mamãe aqui, ó, será objeto indireto. Por isso que esse verbo vai ser verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e ele vai ser chamado de verbo bitransitivo, porque ele tem as duas transitividades. E eles só podem ser chamados de bitransitivo quando eles ocorrerem nessa mesma ordem, sendo primeiro verbo transitivo, primeiro direto e depois indireto. Certo? Me fiz entender agora? Anotem. Anotem essas explicações, anotem essas ordens, porque quando vocês forem estudar, rever o que vocês estão vendo agora, fica mais fácil para assimilar. A gente vai já passar para a resolução de questões, que aí eu vou saber o nível que as coisas estão, certo? Certo, meus amores? Vamos lá. Posso apagar todas as explicações que eu fiz aqui? Posso? Apagando. Subiu.
Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre verbos de ligação. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Nós temos dois tipos de verbos nessa análise de oração. Nós temos os verbos que são chamados de verbos de ligação e nós temos os verbos que são chamados de verbos de ação ou significativos. Outro nome que a gente pode dar aos verbos de ligação são verbos não nocionais. Eu posso encontrar dessas duas maneiras. Aqui são verbos de ligação, são verbos que indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. Verbos de ligação que indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. Estes verbos não indicam a ação. Podem ser chamados também de verbos não nocionais ou verbos copulativos. Esses copulativos aqui a gente quase não usa. O que a gente vai encontrar mesmo o tempo inteiro são verbos de ligação ou não nocionais. Assim como os outros verbos que indicam ação, podem ser chamados de verbos significativos. Tudo bem até aqui? Estou juntando os dois? Estou. A gente vai já resolver questões que vão melhorar o entendimento. Olha os exemplos que eu tenho dos verbos de ligação. Ser, estar, parecer, andar, ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar. É Isabelle, né? Cláudia Fontinelli deve ser a mãe da Isabelle. Tornar-se, achar-se, encontrar-se e fazer-se. Esses aqui, ó, observem como é que eu vou usar esses verbos. Eu vou já mostrar os exemplos para vocês, mas quando eu digo assim, ó, peraí, gente, que eu tô com uma coceira horrível no olho. Quando eu digo assim, Maria está triste. Esse está indica que Maria está executando uma ação? Indica que Maria está executando uma ação? Maria está triste é uma ação? Ou é um estado? Ou é como a Maria se encontra? É como a Maria se encontra. É como a Maria se encontra. Maria parece triste. Parecer indica uma ação? Ou é um estado? É diferente de dizer assim, ó, Maria correu. Maria correu, o correr indica a ação, um verbo significativo. Mas se eu digo, ela encontra-se doente, eu tenho a ideia de uma atividade transitória. Ela encontra-se doente agora, mas isso não quer dizer que ela vai ficar doente a vida inteira. E não é um verbo de ação. Ele mostra o estado da Maria. Maria está doente, encontra-se doente. Ou alguém pergunta, a Maria já está bem? Ou a Maria já teve alta do hospital? Não, ela permanece internada. Permanecer, estar, parecer, são verbos que não indicam ação. Vamos aos exemplos para melhorar o entendimento. Aqui eu tenho essa lista dos verbos de ligação, que são considerados verbos de ligação. Ser, estar, parecer, andar, ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se e fazer-se. Sabe aquela história assim, a gente usa muito na coloquialidade, né? No informal. Te faz de doido. Já ouviram essa expressão? Te faz de doido?
Esse fazer-se corretamente, a gente vai falar assim, ó, fazer-se de doido. Então, esse fazer é você bancar o louco, mas não é ação. É um estado, é você demonstrar que não tá, você fingir, não é demonstrar não, fingir que não está entendendo do que se trata. Então, isso é um estado, não é uma ação, tá certo? Vamos lá para os exemplos para clarear aqui as ideias. Verbos de ligação. Olhem aqui os verbos com frases, né? As frases com verbos de ligação. Meus filhos são felizes. Esse ser, esse está, ele é um verbo de ação? Meus filhos são felizes. Indicam ação ou é um estado? Estado. É um estado. Não indica uma ação. Então, esse verbo que está aí, ele vai ser denominado de verbo de ligação ou não nocional. Próximo exemplo, ó. O diretor parece ansioso. Esse parecer não indica ação. É como ele se encontra naquele momento. É um estado dele. Esse andar. Olhem atenção para esse verbo andar aqui, ó. Ele anda desatento. Aquele aluno anda desatento. É diferente, e mais uma vez eu quero a atenção de vocês. Todas as vezes que eu falo sobre essas análises, eu digo o seguinte: olhem para o contexto. Porque eu tenho o verbo andar como verbo de ligação, mas eu posso dizer assim, ó, ele andou 30 quilômetros. Entre ele andar desatento e ele andar 30 quilômetros, é a mesma coisa? Os dois são verbo de ligação, ou os dois são verbo de ação, ou um é de ligação e o outro é de ação? De ligação e outro de ação. O andar desatento é o mesmo que eu falei assim, do triste, né? Ele anda triste, ele anda cabisbaixo, é um estado dele. É uma condição provisória. Ele anda desatento, ele anda faltando. Nessa situação, eu não tenho verbo de ação. É diferente de dizer assim, ó, ele andou, que é no sentido de percorrer, ele andou 30 quilômetros. Então, meus amores, todas as vezes que a gente for trabalhar essas análises, eu tenho um contexto, tá? Separadamente, pode ser uma coisa. Dentro de um contexto, ele pode variar. Atenção para esse verbo andar. Nesse contexto, aquele aluno anda desatento, eu tenho o verbo de ligação. Mas se eu coloco nesse contexto de percorrer, ele andou 30 quilômetros, ou ele anda 30 quilômetros por dia para chegar até a escola, é um exagero, óbvio. Mas eu estou falando no sentido da ação. Aí eu mudo a classificação do verbo, certo? Vamos lá. Eu estou extremamente chateada. Estar, andar, parecer, ser. Vamos aqui. Transmissão de um estado. O que isso significa? O que vocês entendem por transmissão de estado? Não estou falando da gente sair daqui do Piauí e ir para o Maranhão. Não, não é isso. É a mudança. É a mudança em relação ao verbo. Olhem para cá, ó. Os verbos de ligação, e aqui eu quero que vocês anotem essa informaçãozinha que está aqui, ó. Ou façam print da tela. Eu prefiro que vocês anotem,
porque vocês estarão lendo e escrevendo. Então, você guarda essa informação. Os verbos de ligação podem indicar um estado permanente, transitório, mutatório, aparente e até a continuidade de um estado. Como assim? Atenção! Os verbos de ligação podem indicar um estado permanente, ou transitório, ou mutatório, aparente e até continuidade de um estado. Tira aqui. Olhe para cá. Transmissão de estado. Peraí. Transmissão de um estado permanente. Quando é que eu tenho essa percepção? Minha gente, meu olho está coçando muito. Peraí. Bora. Transmissão de um estado permanente. Olhem aqui para o verbo. Esta criança é obediente. É diferente de eu falar assim, ó. Eita, que esse menino hoje está tão obediente. Qual é a diferença entre ele é obediente e hoje ele está obediente? Hoje ele está obediente porque ele não quer. Aí ele é obediente é porque ele é obediente sim. Exatamente isso. Ele, geralmente, quando eu digo assim, hoje ele está muito obediente, quando eu digo isso, é porque ele geralmente é danado, é desobediente. E hoje, por algum motivo, ele está. Mas quando eu digo que ele é um estado permanente, é o natural dele. Uma vez ou outra, ele pode destoar disso, ele pode se estressar e não estar obediente. Tem essa diferença. Por isso que ele está falando que é permanente. Ele é uma criança obediente, ele é uma criança educada, com episódios de estresse. Mas normalmente, o natural, o que acontece corriqueiramente é que ele é obediente, certo? Então, esse é o estado permanente, é o natural dele, é como a gente encontra ele a maioria das vezes. Aí, eu tenho o menino vive feliz, estado permanente. Olha aqui o transitório que eu acabei de falar, ó. Transmissão de um estado transitório. Esta criança anda obediente, ele era muito danado. Vou falar que nem minha sogra. Minha sogra diz assim: fulano de tal é o pé da besta. De danado. Isso quer dizer que normalmente não tem quem aguente a criança. Mas ultimamente ele está melhorzinho, está mais obediente, está mais calminho. Então é o estado transitório. O menino está feliz. E o estado de felicidade, você se encontrar feliz, ele não é permanente, ele é transitório. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Tenham esses raciocínios quando a gente for ver essas análises, certo? Então, primeiro, estado permanente, estado transitório. Posso mudar? Quem estiver anotando? Eu estou copiando o estado transitório. Alana, não te ouvi. Eu estou copiando o estado transitório. Continuo sem entender. Quer dizer, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. Aqui, próximo. Mutatório. Tornou-se. Ó, esta criança tornou-se obediente. O verbo tornar-se. Ou o menino ficou feliz.
Ele estava triste porque não havia ganhado o brinquedo, mas aí ele ganhou outra coisa que ele gostou, então ele ficou feliz. Mutatório é de mudança, tá? Mutatório é de mudança. Ficou feliz momentaneamente. Transmissão de um estado aparente, que a gente colocou lá como exemplo. Esta criança parece. Por que é aparente? Olhem quando a gente diz assim, ó. Alguém se machucou, né? Alguém sofreu um acidente. Aí vocês perguntam assim, como é que ele está? Aparentemente, ele está bem. Porque a gente não tem certeza, a gente está só visualizando por fora, externamente. Então eu digo assim, ó, aparentemente parece que ele está bem. Então esse aparente, a gente não tem certeza, não é conclusivo, mas indica um estado, certo? Beleza. Aqui, ó, parece obediente, parece feliz. Os dois é o verbo parecer. Aparentemente ele parece obediente, né? Aparentemente ele é uma criança tranquila, educada. Ou ele parece feliz. E por último, transmissão de continuidade de um estado. Esta criança permanece obediente. Ou este paciente permanece internado. Ou o menino continua feliz. Agora eu quero que vocês me digam ó, o verbo permanecer e o verbo continuar. Agora eu quero que vocês me digam sobre os verbos de ligação. O que foi que vocês entenderam? Samuel caiu, né? Verbos de ligação para a gente partir para as atividades. Ó, lá na agenda, eu já organizei novamente, né, para colocar a agenda de casa. Tem atividades que vocês vão fazer, tanto na gramática amarela quanto no Telares, falando sobre transitividade verbal. Façam somente as páginas que estão lá marcadas. Coloquei na agenda e vou mostrar aqui no último slide para que vocês já saibam. Já tem umas que vocês já deviam ter feito quando a gente estava falando somente a transitividade verbal. Tá aqui, ó. É isso que tem lá na agendinha de vocês. As questões 300, vocês vão ler, aqui é ler e responder as questões da 311 a 319 na amarela e as páginas 264 a 266 do Telares, todos tratando do mesmo assunto sobre transitividade verbal. Para a gente começar, peguem logo a gramática amarela para a gente iniciar aqui essa correçãozinha. Lá na página 311. Vamos lá. Tem aí na página 311, capítulo 23, transitividade verbal. Construindo o conceito. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Leia esta tira. Conheci um rapaz na semana passada. Isso aqui a gente já fez, vocês lembram? Lembram disso? Então a gente vai bem aqui para os verbos de ligação. Verbos de ligação, lá na página 312. Veja estas orações.
Estou apaixonada. Ele é sensível, carinhoso, atencioso e sincero. Eu continuo apaixonada por ele. Tudo bem até aqui? Observe que os verbos não expressam ações do sujeito. Alana. Observe que os verbos não expressam ações do sujeito. Eles simplesmente unem o sujeito ao seu estado ou às suas características. Por isso, são verbos de estado ou verbos de ligação ou ainda verbos não nocionais. Verbo de ligação é aquele que une o sujeito a seus atributos, que é estado, qualidade e característica. Veja outras orações com verbos de ligação. Aí vocês vão lembrar sempre dessa listinha que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu botar aqui de volta. Tá aqui, ó. Ser, estar, aparecer, andar, ficar, continuar. Todos esses aqui são tidos como verbos de ligação. Aí depois, terminou isso aqui, sobre verbos de ligação, a gente vai ter os verbos significativos, que são considerados para a gente fazer análise dos verbos transitivos e intransitivos, que a gente acabou de estudar. Leia a tira a seguir. Pobrezinho, meu cachorro morreu. Quem ensinou o passarinho a fingir de morto? Primeira questão. A personagem pensou que o canário estivesse morto. Por que o pássaro se passou por morto? Qual é a explicação? Para ele poder fugir da gaiola. Para ele o que, Alana? Poder fugir da gaiola. Exatamente isso. Ele se fingiu de morto para que o dono abrisse a gaiola e ele pudesse fingir. Assim que a gaiola fosse aberta, ele só bater asas e voar. Certo? Quem é o suspeito de ter ensinado o canário e por quê? Quem é o cúmplice do canário aí? O cachorro? O cachorro. Você tá falando, Isabelle? A Sofia tá aqui. Não, caiu também. Vamos lá. O cachorro, pois os cachorros é que têm o hábito de se fingir de mortos. Eles que têm esse costume, e o canário aprendeu. Na segunda, leia estas orações. Tenho 2 exemplos aí. Meu canário morreu. Quem ensinou o passarinho? Na letra A, identifique o sujeito e o predicado das 2 orações. Como é que a gente identifica o sujeito e o predicado? Ó, acabando, façam as atividades. Na próxima aula, a gente vai direto para a correção de atividade. Lembrando que na próxima semana, a gente tem aula para correção dessas atividades na quinta-feira e na sexta vocês já terão prova. Certo? Vou organizar o nosso horário para colocar o nosso roteiro e a gente responde essas questões sabendo que isso é assunto de prova, tá, meus amores? Isabelle, quando eu postar, você assiste e você fala comigo qualquer coisa no privado, tá bom? Isso é aberto a todos vocês. Quem quiser, pode ficar à disposição. Beijinhos, ó. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.